Olá, amigos, boa tarde. Você acompanha agora juntinho comigo mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o consultor de empresas, Daniel Furtado. Daniel, uma boa tarde, é sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Natália. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje nós temos um tema bastante interessante para falar: fofoca, boatos, redes sociais. Bom, desde que o homem começou a falar, a fofoca se tornou uma forma de sobrevivência. Em tempos de redes sociais, o boato virou uma forma muito eficaz e rápida para prejudicar a reputação de um desafeto. Acompanhe a reportagem. O brasileiro é fofoqueiro ou não? Sim, sem dúvida. Muito fofoqueiro. Legal é saber da vida dos outros, né? Não saber da sua vida, né? A prática de falar mal dos outros ou detração usando uma palavra mais difícil encontrou terreno fértil na internet. Você fala direto que você está falando mal da pessoa, como indiretamente você deixa na rede social para que a pessoa saiba que você está falando dela. Quem tem informação tem um poder, quem não tem pode inventar. A jornalista Sônia Raci mantém uma coluna no jornal Estado de São Paulo há 15 anos. Começou falando de economia. Hoje publica todo tipo de informação. Ganhou espaço pelo rigor na seleção de suas fontes de informação. E preferi, muitas vezes, perder um furo do que perder minha credibilidade. O falar da vida alheia é uma prática que surgiu com o homem. A informação sempre ajudou a garantir a sobrevivência da espécie. A fofoca boca a boca, muito antes do surgimento da escrita, garantiu que os nossos antepassados evitassem, por exemplo, situações de risco e mesmo soubessem das fraquezas dos inimigos. Exemplos não faltam na história. Dizem as más línguas que o dramaturgo irlandês George Bernard Shaw teria enviado ao estadista Winston Churchill, conhecido por não ter amigos, um convite para a estreia de uma peça. Venha e traga um amigo, se tiver. Ao que Churchill teria respondido: infelizmente, não poderei comparecer à primeira apresentação, irei à segunda, se houver. Já o boato de que o compositor italiano Antonio Salieri teria envenenado Mozart por inveja se espalhou pela Europa. Mozart morreu mesmo de febre reumática e Salieri, um compositor de alto nível, entrou para a história como invejoso. No Brasil, políticos são alvos frequentes de boatos. Em 1989, quando Lula disputava a primeira eleição para presidente, circulou uma história de que se o petista vencesse, a classe média teria que dividir suas casas com o sem-teto. Na última campanha presidencial, Marina Silva criou um site só para desmentir rumores que se espalharam pela internet, como a adoção nas escolas do criacionismo, a tese de que o homem é uma criação de Deus. A gente, de fato, não tem uma separação tão clara entre o que é público e o que é privado. E isso daria ao brasileiro uma fama de fofoqueiro. Então, agora sim, participe da nossa enquete. Dizem por aí, como você viu na reportagem, que o brasileiro adora fofocar, que é algo basicamente cultural. Em sua opinião, nós somos fofoqueiros por natureza? Participe com a gente pelo 9983-3240, nosso WhatsApp, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais, facebook.com/Ponto de Vista TV. Nós temos a publicação, é só você deixar o seu comentário ou mandar uma mensagem para a gente. E aí, Daniel, acha que isso é cultural? Natália, esse assunto é daqueles que mais interessantes, né? Ele é cultural, está no nosso sangue, como diz os outros, né? Ou a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu acho que a humanidade, a comunicação é central na nossa existência. A gente se expressa através da comunicação. E a fofoca é uma forma de expressão. Na verdade, quem está fazendo a fofoca, ele está narrando um fato, um acontecimento, a partir da sua interpretação, a partir do seu viés. O problema é quando isso pode não ser verdadeiro. Os motivos pelos quais as pessoas acabam até caluniando, às vezes, as pessoas, falando
a mais quem conta um conto sempre aumenta um ponto, podem ter vários motivos, podem ter várias questões a serem analisadas. Com certeza tem uma questão cultural muito forte nisso, e essa questão cultural ela tem duas vertentes pelo menos, aquela sem intenção e aquela com intenção, as pessoas mal intencionadas. Ia dizer exatamente isso, eu sempre falo, eu e o Daniel, a gente está sempre em sintonia. É aquela velha história de quem conta um conto aumenta um ponto. O grande problema nessa história, eu acredito que existe, como você disse, as pessoas bem intencionadas. Eu comento algo com o Daniel, mas não com a maldade de, sei lá, atrapalhar aquela pessoa que eu estou contando alguma coisa sobre ela. E também existe a questão maldosa da história. Eu vou contar um fato assim e que às vezes não é verdadeiro para prejudicar uma pessoa. E aí parece que muitas vezes isso acaba se transformando em verdade. Por mais que você explique que não aconteceu assim, que a história é outra, até você explicar realmente o que aconteceu, isso pode causar vários danos, vários problemas para a pessoa que está envolvida nessa situação. E aí eu acho que também a gente tem outros dois pontos nessa questão. Primeiro, a questão da confiança. Eu conto algo para você porque confio em você. E a partir desse momento, essa história já está do outro lado, um outro ponto, da maneira que você enxergou e da maneira que você entendeu. E acredito que também tem a outra questão da mania de cuidar um pouco da vida do outro. Eu não sei, me parece um pouco cultural também. A gente sempre quer saber um pouquinho o que está acontecendo com o outro. Enfim, tem um lado positivo de você se preocupar e etc. Mas você querer saber por saber para passar para frente também é um grande problema, na minha opinião. Você é da área da comunicação e você sabe muito bem de como informação é poder. Então eu acredito que nas narrativas das pessoas sempre estão impregnadas de poder, de empoderamento daquela pessoa que conta. Então quando alguém me conta um segredo, ela está confiando em mim, ela me está dando de alguma forma um poder de uma informação secreta. Então, em relação àquele que não sabe, que não tem aquela informação, eu me sinto poderoso. Então, a gente começa a envolver outras áreas do nosso pertencimento. Nossa, olha como eu sei das coisas, né? Olha como eu sou importante. Então, nós estamos falando de autoestima, a gente está falando de sociabilidade, a gente está falando de pertencimento. Porque num grupo, se eu tenho uma informação que só eu sei, eu sou privilegiado, eu passo a ter poder naquele grupo. Então, mas só que para eu exercer esse poder, as pessoas precisam, de alguma forma, saber que eu tenho aquela informação. Porque de nada adianta eu ter a informação e os outros não saberem. Então, o poder ele é exercido a partir do momento que eu conto. Olha, você está sabendo de tal coisa? E aí eu me empodero. E isso também é uma forma de me socializar. Porque quando eu tenho uma informação privilegiada, ou eu crio, não importa de como isso chegou até mim, as pessoas começam a falar assim, nossa, o Daniel sabe daquilo, o Daniel tem aquela informação, ele tem bons contatos, ele sabe das coisas. Então, eu começo naquele grupo, naquela rede social que eu tenho, a ser uma pessoa de referência. E não importando se é verdade ou não, se é achismo ou não. É aí onde mora o perigo. É um grande problema e, inclusive, a gente volta a falar da questão do Cortella, da palestra em que ele esteve aqui, e quando a gente fala sobre essa questão da informação, e levando em consideração tudo o que você falou, me vem à mente o seguinte, as pessoas elas estão passando informações não pelo fato de que eu quero que o Daniel saiba o mesmo que eu sei, porque eu tenho uma informação bacana e quero passar para o Daniel. Não, eu quero passar para o Daniel porque eu preciso ser o centro da informação e eu quero ser o detentor desse poder. E isso não é bacana. E o Cortella fala muito sobre essa questão da curadoria da informação, né? De passar as informações para os outros, de passar o que realmente importa. Então, eu acredito que a gente passa por um momento em que todos nós produzimos e podemos produzir notícias. Isso a gente vê muito, principalmente por conta das redes sociais, quantas notícias são colocadas e postadas, enfim, e compartilhadas, recompartilhadas, e às vezes isso não é verdade. E o que a gente não vê, por outro lado, o quanto isso pode ser destrutivo para a pessoa, que é o centro, que é o foco, e nós tivemos já diversos
diversos casos de jovens que cometeram suicídio por conta de mentiras, de boatos, de passar informações que não são verdadeiras, que são incorretas. Então, acredito que, mais uma vez, nós voltamos ao assunto da internet, é uma ferramenta extremamente positiva, mas se você não souber utilizá-la e se você não souber utilizar esse poder, porque não deixe de ser um poder que você tem nas suas mãos. Hoje, qualquer um pode criar um blog, pode pegar aí a sua rede social, Facebook, escrever um texto, opinar, criar uma notícia, enfim. A questão, eu acho que vem da maturidade, da responsabilidade do que eu estou falando, do que eu estou compartilhando e o quanto isso pode atrapalhar ou não a vida de alguém. Vale mais do que ser a pessoa que dá a primeira notícia ou ser a pessoa que realmente vai lá, procura saber a fonte, descobre se é realmente verdade. Enfim, são essas duas perguntas. Para alguns, vale dar a notícia, vale fazer a fofoca, vale disseminar o boato. Para outros, acredito que é realmente importante você pesquisar, você procurar, você entender. Então, a gente tem esses dois pontos também. Eu acho que de tudo isso que você está falando, a gente volta aí a falar da relação do poder com a internet. A internet, e sem dúvida a partir dos smartphones, das redes sociais, elas popularizaram e deram voz a quem não tinha, à população de um modo geral. E hoje qualquer um pode virar protagonista da informação. E muitas vezes as pessoas não estão pensando muito no que, mas estão focadas no como, né? Sim. Não importa. Você me fez lembrar acho que foi do semestre passado, ano passado, de uma jornalista que recebeu muitas ofensas racistas de uma outra emissora. Sim. E quando chegaram nos jovens que tinham feito todas as ofensas, né? A resposta principal deles, a motivação principal deles era que eles queriam ficar famosos. Então, um meio de eles ganharem destaque era ofendendo uma pessoa conhecida. Então, eles entenderam que o caminho não importava como, mas para se tornar famoso, para ir para a mídia, para se tornar uma pessoa poderosa, ele achava que valeria qualquer coisa. Então, eles usaram palavras de baixo calão, racistas, ou seja, acabaram tentando de alguma forma difamar aquela outra pessoa. E aí a gente entra na segunda forma de uso da fofoca, do mal dizer, que é a intenção, é a coisa intencionalmente criada. Eu vou falar mal do fulano, do meu colega de trabalho, do meu parente, porque de alguma forma eu quero prejudicá-lo. Então eu solto inverdades para quem eu tenho proximidade, e simplesmente eu difamo uma pessoa, e isso também é muito perigoso. Quando você citou esse caso dessa jornalista, inclusive nós abordamos esse tema aqui no programa, falando mais da questão do preconceito, e acho que vem também de uma questão de valores. Você querer entrar numa rede social, eu entro na rede social do Daniel, que é uma pessoa famosa, e vou e utilizo palavras extremamente fortes, pesadas, que vão machucá-lo, mas com o objetivo, não porque eu acredito nisso, mas porque eu quero aparecer, porque eu quero fazer parte de algo. Eu acho que isso está extremamente ligado a valores, porque não, na minha opinião, não vale a pena você machucar uma pessoa, enfim, fazer todo esse estardalhaço para que você apareça na mídia. Essas pessoas conseguiram, porque foram amplamente divulgadas. Então, acho que está muito ligado à questão de valores também. Se você tem certa maturidade para utilizar a rede social, se você tem valores bem construídos, você não utiliza a rede social para fazer isso com alguma pessoa. Sem dúvida, Natália. As questões éticas e morais, a moral está relacionada ao seu tempo. E se no nosso tempo hoje são 140 caracteres de comunicação que qualquer um pode criar, mas é como eu disse na primeira parte, não adianta nada eu ter a informação, se verdadeira ou não, isso não importa. Não adianta nada eu não ter informação, mas se eu não comunicá-la, eu preciso de alguma forma fazer ela se expandir. E aí a gente entra numa outra coisa, né? Que é assim, uma moeda sozinha não faz barulho. Se alguém está fazendo a fofoca, tem que ter alguém ouvindo essa fofoca, essa má interpretação de um caso, de um fato, um achismo. Alguém tem que estar reverberando, ou seja, tem que estar ouvindo e disseminando essa informação. E aí a gente volta para a questão cultural, porque se eu digo, não, Daniel, não quero ouvir isso.
não quero saber sobre esse assunto ou dessa pessoa, porque nesse primeiro bloco a gente falando mais da questão da fofoca, do pessoal mesmo, né, de trazer esse tipo de fala, muitas vezes destrutiva ou muitas vezes, né, por falar, por inocência você acaba contando. Se você tem uma pessoa que para e diz a você, não quero ouvir, mas a gente tem esse sentimento e acaba sendo cultural, tem uma fofoca, quero ouvir. Enfim, se você vai levar isso para frente ou não, aí já é uma outra história. Mas eu volto a dizer que acaba sendo cultural, porque se você tem uma pessoa que barra, você barra esse tipo de ação. Se você tiver outras pessoas que barrem, você não consegue levar a fofoca para frente, mas você sempre tem alguém que quer recebê-la. Ela é cultural e a cultura está ligada à moral. Ou seja, você precisa ter em algum momento alguém que fale, olha, eu vou parar essa rede, essa comunicação, né, esse telefone sem fio. Ou, no mínimo, para ver, a gente tem, você falou na primeira reportagem, de notícias sobre candidatos políticos. Há alguns anos atrás, é um caso que ficou famoso no Brasil também, de uma escola em São Paulo, que não foi a base à fofoca, mas de uma informação equivocada sobre uma criança que teria sido violentada na escola. E o que aconteceu? A escola fechou. Os donos da escola foram processados, foram presos, e depois, anos depois, que se percebeu que havia um equívoco na forma como foi conduzido o processo, na qual a informação que foi tirada de uma criança de 2, 3 anos foi de forma equivocada. Ou seja, toda informação que ela é deturpada, mal manuseada, mal interpretada, ela pode levar a consequências muito graves. E quando na reportagem aparece novamente, parece que as pessoas não se importam com a consequência. Daí a gente entra no campo moral, no campo da responsabilidade, e no campo mesmo do que diz respeito ao seguinte, da empatia, que nós falamos outro dia. Será que se fosse a meu respeito, eu gostaria que estivessem falando isso? Ou se estão falando, antes de eu falar de uma pessoa, por que não conversar com ela primeiro? Né? É a reflexão, né? Que eu acredito que a gente tem tanto na ânsia de não preciso contar isso para alguém, e às vezes é muito mais interessante você deixar de contar para alguém e conversar com aquela pessoa, como você citou. Muitas vezes aquilo que você vai repassar é um assunto que essa pessoa gostaria de conversar, desabafar, enfim, se colocar no lugar do outro, né? Ter essa troca de conversa. Acho que isso seria muito mais interessante. É difícil? Claro que a gente sabe. É muito mais fácil você contar para alguém o que você acabou de receber. É impulsivo? É uma atitude impulsiva? Também é. Mas se a gente começar a ter, como nós falamos na questão da empatia, mesmo que seja um caminhar para a consciência, de realmente pensar antes, né, de tomar algumas atitudes, a gente consegue fazer isso de uma maneira legal. Não acho que vai ser fácil, mas acredito que é possível. Toda história tem contexto. Não existe história solta. Então, a gente precisa sempre saber o contexto em que as coisas são ditas, em que as coisas são faladas. E, a partir daí, se há alguma coisa que é relevante, a gente hoje, nos grupos de WhatsApp, que são muito comuns, grupos de família, grupo de vizinhos, a gente vê notícias chegando o tempo todo. Então, esse é o momento, se você tem dúvida daquela informação, de você procurar, né? Porque a verdade, ela tem vários lados, né? Tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, né? Que são a verdade dos fatos. E a gente deveria, de uma forma assertiva, estar concentrado nessa verdade verdadeira. O que de fato está acontecendo? Em qual contexto tal situação aconteceu? Mas, de novo, nesse mundo midiático rápido, fast food, onde as coisas são rápidas, a gente está perdendo um pouco o time, né? A gente quer propagar a informação e acha que procurar a informação correta é perder tempo. Então, nós precisamos começar a investir nosso tempo para falarmos coisas verdadeiras, coisas que são de fontes sólidas, coisas seguras, né? A questão dentro do jornalismo, até que aquela repórter da Folha de São Paulo disse, eu prefiro não dar o furo, mas dar a notícia correta. E isso é muito bacana. Dentro da nossa profissão, a gente sabe que isso é muito, tá muito na nossa veia. A gente quer dar essa notícia, quer sair na frente, é muito competitivo. Mas às vezes é bacana você segurar um pouquinho essa ansiedade, essa vontade e realmente trazer, né, a informação de maneira correta. Não vou entrar mais nesse assunto da questão da informação correta, até para que a gente possa abordar melhor no segundo bloco.
Então, nós vamos para um breve intervalo. Daniel, e você aí de casa pode participar com a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Eu volto já, é rapidinho, até já. Existem muitas opiniões. Não precisa concordar. Basta respeitar. Respeito basta. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento, um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Móveis Usados Camilo, desde 1985, ajudando você a mobiliar sua casa, loja e seu escritório. Trabalhamos também com móveis novos e com o melhor preço da cidade. Venha visitar nossas lojas e faça um excelente negócio. Prateleiras de aço com um preço especial. E temos uma excelente condição de pagamento para você. Venha conferir. E a entrega é por nossa conta em toda a região central. Móveis Usados Camilo, tudo para o seu lar. Móveis Camilo, Rua Coronel Virgílio Silva, 893 e 914, 35 3713 2493 3721 0677 ou WhatsApp 99989 9066. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Daniel Furtado, ele é consultor de empresas e nós estamos falando da fofoca, do boato, da comunicação, da informação. E a pergunta da nossa enquete hoje é se você acredita que o brasileiro é culturalmente fofoqueiro, o brasileiro gosta de uma fofoquinha. Se você acredita que sim ou que não, gostaria que você contasse pra gente o porquê. E você pode dar a sua opinião pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelo facebook.com/pontodevistatv. Daniel, eu tinha uma matéria para passar agora, mas a gente nunca consegue seguir aí o nosso cronograma. Mas eu queria propor uma brincadeira para você agora. A gente tem um site na internet, claro, na internet, isso é um site, enfim, que traz algumas notícias. E aí eu vou propor para você responder se essas notícias são falsas ou verdadeiras. E pessoal de casa, é verdade, ele não sabe das notícias, a gente não combinou antes. Aceita participar da brincadeira? Opa, vamos lá. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, se você acredita que é verdade ou não. Uma Bíblia achada na Turquia afirma que Jesus não foi crucificado? A pergunta é se a Bíblia foi achada mesmo ou não. A Bíblia achada na Turquia afirma que Jesus não foi crucificado? Acho que é falso. Bom, é verdade que uma Bíblia de mais de 1.500 anos encontrada na Turquia estaria revelando que Jesus não foi crucificado? Bom, no vídeo de hoje, que eles falam aqui, eles vão explicar toda essa história. Mas a verdade é o seguinte,
que, vamos achar aqui que ela está bem lá no finzinho, que a Bíblia, de 1500 anos, encontrada na Turquia, é uma belíssima peça de antiguidade, mas o seu conteúdo foi escrito há poucos séculos e é uma ótima falsificação. Então tá aí uma notícia que corre na internet e que não é verdadeira. A gente tem uma outra pergunta. Jack Nixon protestou com camiseta de Dilma em Cannes? Acho que essa é fácil. É falso, ele não fez isso. Bom, essa você tá correto, realmente. O homem que aparece na fotografia é, na verdade, o ator pernambucano Lula Terra. O ator foi um dos convidados da estreia do filme Aquários no Festival de Cannes, na França. E se parece bastante com um colega dos Estados Unidos. E aí, nas redes sociais, surgiu toda essa questão de que os norte-americanos, enfim, estavam protestando a favor da presidente afastada, Dilma Rousseff. Então, não é verdade. E aí nós temos uma outra que também tem a ver com celebridade. Angelina Jolie está internada e pesando 35 quilos? Eu acho que é falso também. Pois é, essa você também está correto, é também é mentira. Aqui eles falam que, na verdade, ela tem problemas com anorexia, anemia, e temos uma revista que montou toda uma capa, ela com o rosto muito deteriorado por conta dessa anorexia e tudo mais, enfim, mas não é verdade, porque dias após essa publicação, mostraram ela nas ruas. Enfim, o que a gente quer trazer aqui é que existe esse site que chama efarsas.com e que ele traz todas essas notícias que muitas vezes as pessoas publicam, compartilham, enfim, e vão falando sobre essas notícias e que muitas vezes não são notícias verdadeiras. Esse site ele tem o objetivo único e exclusivo de falar se é verdade ou não. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, né, Daniel, de fazer pesquisas, de utilizar a internet, de pensar antes de publicar. E isso, quando a gente fala no meio jornalístico, no meio da comunicação, é muito importante essa checagem de informação. A gente sabe que por conta da rede social, principalmente do Facebook, hoje importa muito mais você ter uma opinião do que realmente ler a respeito, se informar a respeito. E só que isso, mais uma vez, pode ser muito perigoso. Nós tivemos, inclusive aqui na TV Poços, algo que me chama muita atenção. Nós publicamos uma notícia, uma reportagem que nós fizemos no último final de semana, e as pessoas entraram e começaram a xingar as pessoas que estavam participando ali do movimento, enfim. E aí começaram a disseminar vários boatos de que a própria emissora não cobriu alguns eventos. As pessoas foram ali fazer esses comentários e realmente de coisas que fizemos e que cobrimos. Então, você percebe que muitas pessoas estão utilizando, primeiro, a rede social para dizer algo que não é verdade. Segundo, para machucar, para ofender o outro. Muitas vezes a rede social acaba não promovendo esse debate sadio, que é o que a gente tanto precisa e tanto necessita. Quando você estava falando, eu queria falar um pouquinho das 3 notícias que elas todas, claro, as 3 têm uma coisa em comum. A primeira fala sobre questões religiosas. Sim. Ou seja, são questões que afetam a maioria de nós, a maioria Sim. das pessoas. Então, a fofoca, o assunto que vai ser propagado, ele tem que ser de alguma forma que pertença à maioria das pessoas. A segunda questão diz respeito a uma questão política que nós estamos vivenciando no país. Então, alguém mal intencionado cria aquela informação, especialmente sobre a questão do Ministério da Cultura. Então, se aproveita do momento para se disseminar ainda mais discórdia, mais problema, a partir de uma informação falsa. E a última, que diz respeito, eu acho que a gente consegue entender pela última, por que revista de celebridade faz tanto sucesso. Porque as celebridades, essas pessoas na mídia, elas são reflexo, ou pelo menos a gente gostaria a gente tem um envolvimento afetivo com os artistas, com quem está na grande mídia. Então as pessoas gostam de falar e saber das pessoas conhecidas. Então você provocar uma notícia dessa, só funciona porque é com uma artista muito famosa. E aí, eu acho que o ponto onde tem que ser tomado cuidado é que existem pessoas especializadas na área da informática que usam esse meio para acessarem nossos celulares, nossos computadores, para pegar informações. Então, antes de abrir uma notícia dessa, antes de propagar,
tome bastante cuidado e faça, que nem você citou, o EFASTA, se for o caso, para estar investigando. Acredito também, quando você fala sobre isso, principalmente sobre a questão da última notícia que nós falamos dessa atriz famosa, o que chama a atenção é o quanto essa notícia ruim ela vende. E o quanto as pessoas, eu falo nós de uma maneira geral, gostamos de... Parece que, né, a pessoa está lá, e se fosse verdade, né, uma pessoa, enfim, uma atriz extremamente bonita, extremamente famosa, com um problema grave. É bacana você tratar, e mesmo que isso fosse verdadeiro, de uma maneira tão simplista, tão normal, como se fosse uma notícia simples, assim. Por que a gente gosta tanto, né, dessa desgraça, de falar da vida alheia, da desgraça do outro, e proporcionar isso? Se realmente fosse verdade, acredito que... essa atriz, que já estaria aí com a saúde não muito legal, já bastante debilitada, para ela seria ainda pior se pegar essa notícia e ler e falar, poxa, você está lutando contra isso, e isso chega a essas pessoas. Então, essa nossa capacidade de propagar essas notícias e também de querer saber disso, de querer, né, que isso realmente seja verdade, de não tomar cuidado antes de compartilhar. Então, me chama muita atenção também essa questão de gostar do que é ruim, de esperar que realmente seja verdade. Isso parece tão, assim, macabro e triste ao mesmo tempo. É mórbido, né? Sim. Mas isso... é do ser humano, a curiosidade é do ser humano. Então nós somos curiosos e a gente fica curioso não por aquilo que é natural do nosso dia a dia. A gente fica curioso e aí, como a gente tem falado, a mídia se apropria, da curiosidade. Então são manchetes com duplo sentido ou com sentido não muito claro, em que faz com que aguce a curiosidade das pessoas para elas acessarem aquele conteúdo. E muitas vezes a gente tem a propaganda, a falsa propaganda, né? Propaganda enganosa, né? Que a gente fala, porque a gente tem alguém direcionando para um lado para provocar essa curiosidade e aí as pessoas acabam desviando a atenção do que é real de fato. Quando você citava do final de semana, da cobertura jornalística que a TV fez e que as pessoas... Porque também tem uma coisa, as pessoas, elas acabam, nós, de uma maneira geral, queremos respostas para aquilo que nós acreditamos. Então, se eu acredito em A, eu vou procurar tudo que é referente a A para comprovar a minha ideologia, aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. E no momento atual, nós estamos falando aí de um momento conturbado do país, cada um está se defendendo e esquecendo do foco principal, muitas vezes, que é o melhor, da discussão sadia, de um debate democrático, que eu acho que é isso que você está falando, né? Que a gente pode, sim, discutir e discordar, e isso devemos, é sensato, inclusive. E é saudável, e é inteligente. A discórdia, mas sem agressividade, né? Sem essa necessidade. Mas, como a gente já falou, quando não se tem argumento, se agride, né? Para finalizar, antes de ler as participações, acho que você tocou num assunto muito interessante, e aí eu acho que é uma dica que eu dou para o pessoal de casa, em questão das manchetes mesmo. Isso principalmente quando se trata de veículos impressos, revistas, jornais, enfim, ou mesmo a questão dos sites. Muitas vezes a manchete, ela te diz uma coisa e, na verdade, quando você vai ler a notícia, ela é outra completamente diferente, porque a manchete, ela está ali para vender, né? Você precisa vender aquele produto e você precisa atrair, né, que o consumidor compre aquela notícia ou compre aquele produto. Enfim, vejo muitas manchetes, inclusive esses dias vi sobre aumento dos salários dos políticos aqui em Poços de Caldas, e a manchete, quando você lê, você já entende que sim, haverá um aumento. Quando você lê a reportagem, você vê que precisa passar pelas comissões da Câmara, que precisa ser analisado, enfim. Então, toma cuidado em não se prender apenas à manchete, nessa necessidade do imediatismo que nós temos, de olha, eu vi essa notícia, vou contar para o Daniel, vou contar para todo mundo, aí vou lá no meu Facebook e vou xingar Deus e o mundo, porque isso não está certo, mas então, peraí, eu li a manchete, poxa, realmente chama atenção, vamos ler a notícia inteira para ver como funciona, se isso já está acontecendo, se isso vai acontecer, se tem um trâmite para isso acontecer. Muitas vezes não que a manchete seja mentirosa, ela, na verdade, ela é feita, ela é produzida de uma maneira para chamar a atenção de você, leitor, de você, enfim, de você aí de casa, e isso eu falo de todos os veículos de comunicação. Então, não se prenda apenas à manchete só para
simplesmente replicar essa notícia a alguém e mostrar que você sabe. O mais legal, como nós dissemos e como nós vimos ali na primeira reportagem, é você ter segurança daquilo que você está falando e não só fazer parte de um grupo e ter algum argumento, enfim, muitas vezes vazio, muitas vezes raso, para essa discussão e para esse debate. Por isso que eu gosto muito de um termo que eu uso em aula, nos treinamentos, que é pensamento crítico. A gente precisa, de alguma forma, pensar criticamente. E pensar criticamente é saber opinar, independente da forma da tua opinião, mas você precisa ter argumentos, embasar aquilo que você está falando. Você precisa ter condições de elaborar se é uma narração, se a fofoca é uma narração. Então, para ela deixar de ser fofoca e sim ser uma notícia verdadeira, sim ser um comentário que seja positivo para quem quer que seja, mas para o grupo que você pertença, é que seja, de fato, alguma coisa que você saiba daquilo que você está falando, se é verdade ou não. Porque senão a gente propaga coisas aí que não levam a nada, né? Com certeza, Daniel. Vamos para as participações. O Paulo veja a fofoca como uma via de mão dupla. Faz mal a ambos. Falar que brasileiro é fofoqueiro e afirmar isso é, no mínimo, fazer fofoca, já que eu não conheço a realidade de todos. Agora sim, eu conheço alguns fofoqueiros, como conheço pessoas que odeiam a fofoca. A gente quis dizer, na verdade, né, Paulo, que o cultural nós estamos dizendo que todos são, mas que é cultural, eu acredito, ainda confirmo, assim, na minha opinião, que sim, é cultural. É cultural, mas assim... E isso não quer dizer que todos sejam. Enfim. Mas o pensamento dele foi crítico, é isso mesmo. Às vezes nós temos frases prontas ou pensamentos que tentam ser generalistas, mas não significa que todos sejam, e não é o caso. Nós estamos falando da cultura, como é que isso se propaga culturalmente. Exatamente. A Juliana disse, com certeza, o brasileiro é fofoqueiro. A Camila, o brasileiro adora praticar a fofoca. Se não for do vizinho, é da celebridade, técnico de futebol, família, político e etc. A Amanda diz que não dá para generalizar. Muitos são, outros não. Eu odeio fofoca. Quanto à informação, gosto de pesquisar tudo antes. Acho que é uma ideia, né, que todos deveriam seguir. Acho que essa pesquisa pode ser um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais demorada, mas acredito que vai ajudar você a ter um debate, uma conversa que seja com mais argumentos com outra pessoa. Temos a participação do Cláudio. Todas as pessoas gostam de fofoca, até serem vítimas de uma ou verem alguém querido com a orelha queimando, entre aspas, ele utiliza a expressão. A Gisele diz sim, adoramos a desgraça alheia. Que coisa feia, né? Mas quando acontece com a gente, a língua do povo é afiada e impiedosa. Toma lá da cá. O Carlos disse, não precisa ser brasileiro para isso, basta ser fofoqueiro. Pode ser brasileiro ou de outra nacionalidade, é a índole da pessoa. Nós falamos um pouco da questão dos valores ali também, né, Daniel? O Guilherme, ele diz o seguinte, infelizmente somos fofoqueiros por natureza, está na cultura brasileira. Tem muitas pessoas mal intencionadas para prejudicar os outros. Já fui prejudicado por isso, mas quem fez isso, Deus irá fazer a justiça com essa pessoa. Ótima sexta e um excelente final de semana para todos vocês. Muito obrigada, Guilherme, pela participação. Ótimo final de semana para você também. E para finalizar, nós temos uma pessoa que não quis se identificar. Hoje em dia, não dá para acreditar naquilo que os políticos e a grande mídia falam. Então, estamos aí com as nossas participações, Daniel. Muito boas participações, né? Todas com pensamento crítico aí, tentando de alguma forma colocar o seu ponto de vista a partir de argumentações. Isso é que é bacana e essa é a nossa ideia, né? Promover isso com as pessoas, essa argumentação, esse pensamento crítico, esse debate principalmente saudável. Discutir não é brigar com outra pessoa, né? Discutir é muitas vezes você expor as suas ideias, as suas opiniões e ouvir o outro, dar a chance, né, do outro dizer também isso que é importante e isso faz com que a gente cresça e você não precisa mudar de opinião, o outro não precisa também, mas a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças. Daniel, muito obrigada pela sua participação, é sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Natália. Boa tarde a todos, bom final de semana.
Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou. Realmente foi um prazer contar com você durante toda a semana. Vou ficando por aqui, mas eu volto na segunda-feira com mais uma edição do programa, com muita informação e, claro, com muita opinião também. Se você não pôde assistir esse programa das 2 da tarde e você que pôde, achou interessante, você pode pedir, né, para a pessoa assistir na reprise a partir da meia-noite. Só que se não deu tempo de assistir nem às 2 da tarde, nem meia-noite, não tem problema, que amanhã, lá pela manhã, mais ou menos, a gente disponibiliza esse programa no Facebook do Ponto de Vista, facebook.com/Ponto de Vista TV, e aí a gente continua esse debate nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um ótimo final de semana para todos e até segunda.